Brasileirão 2024 tá pegando fogo e o pelotão da frente, né? Ali mais ou menos do líder do Botafogo até o Bahia, até o quinto colocado, todos esses times estão brigando por título, tá? Além desses 5 times que são excelentes no campeonato, né? O Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e o Bahia. Outras coisas, tem outros motivos que fazem desse campeonato 2024 o mais difícil de todos da era dos pontos corridos ali desde 2013. Então bora falar de Brasileirão Série A agora. Então vambora, Mete Marcha, vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. Eu sou o Diogo Cunha, esse é o Torcedorismo e se você ama o futebol, você se inscreve no canal. A gente, cara, falta pouquinho pra bater 50 mil inscritos, o canal é novo, eu tô assim abismado como vocês estão ajudando o canal. Então se você quiser ajudar mais, se inscreve. Se você já tá inscrito, tem como ajudar, é só deixar a sua curtida aí também, porque o nosso time vai ficar lá no alto aqui no YouTube, beleza? O vídeo de hoje, cara, é um novo jeito que eu tô testando de fazer o prisma da rodada. Tô testando aqui na Série A. Me conta o que você acha, né? Se você conhece o canal, se você prefere o jeito do prisma antigo, se você tá gostando desse novo jeito. Não é definitivo, né? Tô só testando, diz aí o que você pensa. Então a tabela do prisma já tá aí na tela para você. Vasco e Botafogo nesse momento tem os melhores aproveitamentos, né? Últimos 5 jogos, cada um desses dois times fez 87% dos pontos, então estão na melhor fase do campeonato, né? 1 empate e 4 vitórias. O curioso é que esse empate, né, que foi há 5 rodadas atrás, foi entre eles, né? Vasco e Botafogo empataram e desde então os dois venceram todos os jogos. Destaque também para São Paulo e Fortaleza, né? Cada um com 80% de aproveitamento, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E destaque também para os times grandes, gigantes que estão na zona do rebaixamento. O Fluminense não jogou nessa última rodada do Brasileirão, mas está com um aproveitamento atual de 13% nos últimos 5 jogos. O Corinthians conseguiu vencer na estreia de Ramon Dias, né? Foi a 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. E o Grêmio perdeu mais um jogo, 27% de aproveitamento, afundado na zona do rebaixamento, mas o pior aproveitamento de todos nesse momento do campeonato é do Atlético Goianiense, tem só 7%, fez um pontinho só nos últimos 5 jogos, né? Empatou um jogo, perdeu os outros 4, né? Então é um time que tá precisando abrir o olho. Muitos números desses que eu citei aqui, né, do prisma da rodada, times que estão lá embaixo, times que estão lá no alto, são muitas coisas que mostram por que esse campeonato tá sendo e, cara, tem tudo para ser mesmo até o final o campeonato mais difícil, mais disputado de todos os tempos dos pontos corridos, desde ali de 2003, né, que foi quando os pontos corridos começaram. Então vamos destrinchar esses números para você entender do que eu tô falando, para você ver se concorda ou não com a minha opinião de que sim, esse campeonato está sendo o mais difícil aí de todos os tempos. Óbvio que tivemos campeonatos muito disputados, né? Mas o desse campeonato em especial tem coisas que nós nunca tivemos antes, né? O grande jogo dessa rodada, né? Botafogo e Palmeiras. Mas peraí, Diogo, tu não ia falar dos motivos que fazem desse o campeonato mais difícil? Sim. E esse jogo, Botafogo e Palmeiras, foi o que acendeu um alerta na minha cabeça. Então a gente precisa falar sobre ele, né? Botafogo e Palmeiras, a disputa pela liderança do campeonato, né? Jogo no Engenhão, Botafogo ganhou por 1-0, mas quem assistiu esse jogaço, foi um jogaço, talvez o melhor do campeonato até aqui, um dos melhores, mostrou por que esse campeonato tá diferente. Cara, foi um futebol muito intenso, como há muito tempo a gente não via em jogos do Campeonato Brasileiro. Quem gosta de assistir Campeonato Europeu aí sabe do que eu tô falando, né? Premier League principalmente, não chegou na Premier League de intensidade, mas chegou perto ali, chegou numa La Liga da vida, né? Campeonato Espanhol. Então, foi muita intensidade nesse jogo, né? Um jogo lá e cá o tempo todo, jogadores marcando alto, linha alta de marcação, muita bola lançada, muita correria, zaga com linha alta e correndo atrás dos atacantes, conseguindo bloquear boa parte das tentativas de lançamento, atacantes com um vigor absurdo de ambos os times, né? Júnior Santos, Savarino, o Rony também correu muito, Flaco Lopes, meio de campo muito marcador dos dois times e mostrou que quem quiser ganhar esse campeonato vai ter que evoluir muito, porque esse jogo foi muito intenso fisicamente, foi muito técnico, os jogadores com boas jogadas técnicas, erros de passe foram a minoria, né, do jogo,
cara, um desenvolvimento tático absurdo que os técnicos europeus estão trazendo para cá. Ambos são europeus, né? Abel no Palmeiras e o Botafogo tem o Arthur Jorge, que também é português, é europeu. E esse jogo mostrou o nível altíssimo que os dois times chegaram, tá? Botafogo e Palmeiras. Mas, cara, não é só eles. É isso que torna esse campeonato difícil. Porque não é só Botafogo e Palmeiras que estão num nível absurdo. Os 5 times que eu citei, Flamengo, São Paulo e Bahia, nesse momento estão com um nível altíssimo também. O Flamengo vive uma fase, mas a gente já viu até o nível que o Flamengo pode chegar. Tem o Tite como treinador, um técnico também de nível internacional, 2 Copas do Mundo. Então, o Flamengo tá sim nessa barca dos 5 favoritos e tá sim nessa barca dos times nessa prateleira alta do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? Esse G5 aí, Flamengo, São Paulo, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Então, cara, esses times vão disputar fortemente, tanto com Palmeiras quanto com Botafogo. Palmeiras e Botafogo não vão disparar e abrir pontuação absurda no campeonato, como aconteceu no ano passado. Então tem times fortíssimos disputando ponto a ponto. Então são esses hoje os meus 5 candidatos ao título. Mas aí não para por aí, cara. Pensa no Z4 agora, né? Estamos acabando o primeiro turno, finalzinho, reta final de primeiro turno. E aí agora você pensa na zona do rebaixamento. Mas, jogo, o que tem a ver? Cara, tem muito a ver a zona de rebaixamento. Porque isso é um campeonato de pontos corridos. Todos vão enfrentar todos. Tem ainda um segundo turno pela frente. Então, realmente, todos vão enfrentar todos. E a zona do rebaixamento tem Corinthians, Fluminense e Grêmio. 3 times gigantes que tem times bons, que estão se reforçando na janela e que tem tudo para crescer, para melhorar, né? Porque pior que tá não fica, né? Já diziam por aí. E aí eles melhorando começam a tirar pontos da rapaziada que tá de cima, o que faz com que um campeonato achate ainda mais a tabela, né? O que faz com que o campeonato fique ainda mais disputado. Se o pessoal de baixo tem capacidade de tirar ponto do pessoal lá de cima, né? Tá num nível próximo, óbvio que igual não vai ser, mas tá no nível próximo. Futebol é futebol, né? Se eles são capazes de tirar ponto, um empate, vencer um jogo de times lá do alto, faz com que seja mais difícil ainda você disparar. E aí, beleza, falamos de zona do rebaixamento, times que provavelmente vão melhorar nesse segundo turno, querem escapar, estão se reforçando, e aí você pensa no meio da tabela ali, né? Rapaziada que neste momento não está disputando o título, não está disputando o rebaixamento, aí você pensa num Vasco da Gama, que está com 4 vitórias seguidas nesse momento do campeonato, melhorando muito, se reforçando ainda mais, está chegando o Coutinho por aí, Souza, Alex Teixeira voltando. Tem o Cruzeiro também com um time que está numa fase excelente e cheio de reforço também para encaixar nesse elenco. Tem o Fortaleza que também está com 4 vitórias nos últimos 5 jogos, um time dificílimo de ser batido. O Vojvoda voltou a encaixar, surpresa para ninguém, né? O Vojvoda está há muito tempo no Fortaleza, sempre encaixa esse time ao longo da temporada. Tem o Galo, que não vive o seu melhor momento, mas tem um timaço também com o Scarpa, Hulk, Paulinho. O Alonso está chegando aí, o Bernard chegou também, está encaixando no elenco. Entraram bem, inclusive, nesse último jogo que eles fizeram. Então, assim, times fortíssimos de meio de tabela e que têm total capacidade de tirar ponto do pelotão de cima e que vão disputar esse campeonato ferrenhamente. Então, meu irmão, diferentemente de 2023, que é o campeonato mais próximo que a gente tem aí pra gente analisar, tivemos outros campeonatos muito disputados, né? 2011 foi muito disputado, 2010 foi muito disputado, 2009 foi disputado, mas 2009, por exemplo, foi nivelado por baixo, né? Mas tivemos campeonatos disputados, mas esse é um nível muito alto de disputa, coisa que a gente não teve ano passado em 2023, onde que, cara, o campeonato foi meio que por acaso, né? Parecia que ninguém queria vencer aquele campeonato. Tinha o Botafogo que no primeiro turno avassalador, né? Rebocou todo mundo, fez o maior número de pontos na história dos pontos corridos no primeiro turno. E no segundo turno deu o que deu, né? O Botafogo caiu muito de produção, então não foi um time de nível muito alto no ano passado. O próprio Palmeiras foi o contrário, começou muito mal, fez um primeiro turno ruim, encaixou ali na reta final. O Endrick começou a jogar bola, o Abel, depois da eliminação pro Boca Juniors, entendeu que o Endrick deveria ser titular do time, e aí o Palmeiras arrancou, né? Arrancou e ficou com o título. O Galo, mesma coisa, não começou bem a temporada do ano passado. O Filipão era o técnico, ficou um tempão sem vencer quando chegou o Filipão, depois o Galo arrancou e brigou por título no final. Fluminense também era um timaço ano passado, campeão da Libertadores. O Fluminense conseguiu
não conseguiu focar nos dois, né? Então focou na Libertadores, largou o Brasileiro de mão e também não chegou a brigar por título. O Grêmio, né, era um time bom, mas muito dependente do Suárez. A gente sabia disso ano passado, né? O Suárez fez total diferença. Olha como é que tá o Grêmio nessa temporada, né? A gente dizia isso, tá aí a prova. O Grêmio, ano passado, tinha o Suárez, que era uma coisa de um nível excepcional. Mas o time do Grêmio não estava no nível altíssimo. Esse ano não. Esse ano o título não vai ser por acaso, não vai ser quem vai cair no colo de quem fizer menos pior. Não, esse ano, meu irmão, para vencer o campeonato desse ano, o time vai ter que trabalhar muito e esse campeonato vai ser emocionante até o final. Olha, vai me surpreender, volta aqui nesse vídeo, vai no meu Instagram e comenta, vai me surpreender se na reta final tiver um time disparado com muitos pontos, se esse campeonato acabar ali com 3 rodadas de antecedência. Gostaria que fosse até a última rodada, acredito que irá até a última rodada, com pelo menos 2 times disputando esse título, mas como a gente está falando de Brasileirão, pode ser que na última rodada chegue ali com 3, 4 times aí com chance de ser campeão. Não vou falar a minha opinião de quem vai ser campeão, acabei de dizer aqui. Ano passado eu fiz isso e me lasquei, né? Vou dizer aqui, acabei de dizer que, cara, muitos times podem ser campeões, eu vejo 5 favoritos, mas se alguém arrancar no segundo turno ali, um desses times que estão ali rondando, né? O Cruzeiro da vida, pode acontecer também, a gente tá falando de Brasileirão, mas você pode colocar aqui, se você quiser, o seu palpite de quem vai ficar com esse título do Brasileirão. Conversa aí comigo se você acha que realmente esse Campeonato Brasileiro tá no nível altíssimo, como eu tô falando, ou se eu tô muito empolgado, tá? Se inscreve aqui no canal, amanhã tem jogo do Brasileirão, vamos continuar analisando, vai ter pré-jogo, então se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos de todo o futebol brasileiro, deixa sua curtida aí, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!